Se você ainda tinha dúvida daquela minha tese de que a Yumi e o Irido estavam apaixonados um pelo outro, no caso, esse episódio 2 só comprovou que ela está realmente apaixonada por ele. Ela lá doente de cama, pedindo pra ele segurar a mão dela. Toda fofinha apaixonada. Oh, meu Deus. Se você não quer perder esses vlogs, análises, impressões semanais, eu peço que você se inscreva, deixe seu like e, claro, compartilha para aquele seu amigo. Para ele vir aqui no canal se inscrever, também não esquece de ativar o sininho para quando lançar vídeo novo, você não vai perder absolutamente nada. Então, coloque esse dedo no sininho para você não perder nenhum vídeo, hein? Gente, basicamente o episódio 2 de Mamahaha no Tsurego começa lá na classe do Irido, né? Como a gente sabe, a Yumi senta atrás dele. E aí, tipo, o Irido tá lá lendo o livro dele, como sempre, o garoto pacífico, como a gente sabe. E aí chega um garoto pra falar com ele, começa a falar que quer fazer amizade com o Irido. E aí o Irido já solta logo, tipo, de cara, assim, bate pronto. E o garoto não vai ganhar nada fazendo amizade com ele. E aí o Irido pega e fala assim que não vai deixar caras fúteis igual ele, né, se aproximar da Yumi. A Yumi, como ela senta atrás, ela escutou tudo. Aí o garoto, só que ele solta uma boa, né? O garoto que tava conversando com o Irido, ele fala assim que é o primeiro garoto que quer realmente fazer amizade com o próprio Irido, sem ter interesse por trás. E aí o Irido fica um pouco surpreso, né? Mas aí o garoto fala assim que quer dizer algo interessante pro próprio Irido, pra comemorar assim, a amizade deles. E aí ele fala assim que, devido a essa frase do Irido, que não ia deixar ninguém se aproximar da Yumi igual a ele, a Yumi ouviu e tava toda corada lá atrás. Aí na hora que o Irido vira, a Yumi tá com aquela cara, tipo... Ela sentiu a frase do Irido, né? Ela gostou da frase, então... Meio que ela deixou as reações dela estampadas assim na cara. Ela não conseguiu segurar as emoções. Depois da abertura, mostra as meninas lá se medindo, se pesando, você sabe como que é. E no caso, uma garota lá, ela repara nos seios da Yumi, né? Eu vou chamar essa garota de Akatsuki, tá? Aí ela pergunta lá, ai, como que você conseguiu deixar tão grande assim, no caso, os seus seios e tal. A Akatsuki começa a se lamentar, porque os seios dela são pequenos, né? Mas a Yumi logo tenta animar ela, dizendo assim que no ano passado, exatamente praticamente na mesma data, os seios da Yumi também eram pequenos, mas cresceram. A Akatsuki fala assim, como que seus seios cresceram em um ano, assim, tão rápido? E cresceram, ficaram grandes, deu pra ver. Mas enfim, tirando todas essas conversas aí, depois elas vão lá pra quadra, pra no caso fazer uns testes físicos. E aí a Yumi ela esconde, que no caso ela é ruim em esportes, no caso esse tipo de coisa aí física. E não foi muito bom, né? Porque no caso é muita coisa pra fazer, gente, no caso de testes físicos. No caso era alongamento, eram uns exercícios que tipo você tinha que correr de um lado pro outro. Aí depois tinha que arremessar a bola. Aí depois tinha aquela corrida lá de atletismo ou de revezamento. A Yumi tava se esforçando muito. E até que ela tava se saindo bem, mas com esporte ela tem dificuldade. Então foi bem difícil pra ela. E na hora que tipo, parecia que tava tudo bem, a Yumi meio que começou a ver tudo embaçado, ela ia cair no chão. Mas aí, claro, aparece o galã, né? O Irido. Ele aparece lá e segura a Yumi e evita de ela cair no chão. Aí ele pega ela e tipo, fala que ela se esforçou bem. Aquele rosto dele fechado, mas ele foi bem gentil, porque normalmente nenhum garoto estava naquela área ali, naquele momento. Então ele foi lá exatamente para isso, porque ele já sabia, como ele já conhece a Yumi de tempos, ele já imaginava que ela se esforçando desse jeito nos esportes ia acabar ficando muito cansada e tendo tipo sei lá, um deslize. Ele foi bem legal até. Depois disso, mostra, gente, a Yumi lá na enfermaria. Ela é a Katsuki, né? Aí a Yumi fala que ela era ruim nos esportes, mas ela não diz pra Katsuki, então ela pede desculpa pra Katsuki e diz assim que ficou treinando exercício até tarde, peso até tarde, pra poder aguentar, no caso, até certo ponto nessa educação física aí da escola. Aí a Katsuki diz que se sentiu mais ainda próxima da Yumi, porque no caso a Yumi é uma garota bem bonita, inteligente. Ela achava que a Yumi tava em outro nível, assim que entendeu que a Yumi, tipo, não é boa nos esportes, mas que ela tava fazendo pose, aí deixa a Yumi um pouco brava. Aí depois ela fala que a Yumi fica bem fofa, as duas trocam aquelas palavrinhas lá, que vai, que vem, eu tô dando uma boa resumida pra vocês. Elas começam a se chamar pelo primeiro nome, por incrível que pareça. Em outras palavras, elas ficaram bem mais próximas, porque como eu sempre volto a ressaltar pra vocês, quando os japoneses se chamam pelo primeiro nome, quer dizer que eles estão bem mais próximos, por incrível que pareça, né? Enfim, logo depois disso, o Irido tá andando lá pelo corredor, aí ele encontra a Katsuki e a Yumi, e ele decide brincar com a Yumi e fala que ela tá colheira.
ela ficou paralisada e com bastante vergonha, porque no caso ela tinha até falado lá, não sei se vocês lembram, tava tipo, acordada até tarde fazendo exercícios, né? Enfim. Aí ela ficou com medo mesmo de estar de olheiras, mas depois ele falou que tava brincando. Deixou ela um pouquinho nervosa, mas ele brincou bem. E aí a outra garota lá, Katsuki, ela até fala, o Irido é bem gentil com você, né, Yumi? E aí ela fala, como você chegou nessa conclusão? Mas no caso ele é bem gentil mesmo, mas ele brinca com a Yumi às vezes, né? Aquela brincadeira ali. Depois disso, a Katsuki tá lá falando com o Irido, que no caso a Yumi ficou doente, tá com febre. E ela quer ir lá visitar a própria Yumi, no caso. E aquele garoto lá, que tinha tentado fazer amizade com o Irido no começo do episódio, ele conseguiu. E aí ele tava lá ouvindo a conversa. E no caso, a Katsuki ela já manda pro garoto lá, que acabou de fazer amizade com o Irido. Ela pergunta se, tipo, ele não tá se aproximando do Irido por causa da Yumi. E ele fala assim que, no caso, ele é apenas um observador passivo. O que ele quis dizer é que, tipo, é aquele cara que só observa os romances. Não é aquele cara que, tipo, participa dos próprios. Então, ele deixou logo isso claro. E aí a garota diz que vai mesmo visitar a Yumi. Então, já tá decidido, ela vai com o Irido. O garoto lá até tenta ir também, ele fala que vai junto, mas a Katsuki diz assim que no caso não precisa ele ir, não era necessário. Então foi só ela e no caso o próprio Irido que também mora lá na casa. Enfim. Aí os dois compram lá algumas coisas e ela até pergunta a Katsuki se tipo é difícil, não é meio repentino os dois começarem a morar juntos do nada. E ele fala assim que é o tipo de coisa que você se acostuma com o tempo e tal, aquelas conversinhas, vai e vem. Logo depois disso, a intenção da Katsuki era fazer uma surpresa pra Yumi. E o Irido fala que surpresa pra doentes não é muito bom. Que no caso a Yumi ia assim, se sentir bastante surpresa por causa da visita da Katsuki. De qualquer forma, depois que eles chegam no quarto, a Yumi acorda, né, com a chegada dos dois. E ela chama o Irido de próprio Irido, né? Tinha que chamar ele de, no caso, Oni-chan, o irmão. De qualquer forma. E ela chama ele de Irido, porque quando ela abre os olhos a gente vê que ela viu o Irido de tempos atrás. Ela sempre viu o Irido de tempos atrás. O que, no caso, deixa nos mostrar que ela ainda assim gosta dele, como eu sempre repito aqui. Ela chama ele de Irido, ele fica até meio tímido. Fala que a Katsuki tá do lado pra, tipo, você tá me chamando de Irido do lado da Katsuki? Aí ela olha assim e a Katsuki tá lá. E, por incrível que pareça, a Katsuki, ela se oferece pra fazer comida pra própria Yumi. E aí ela chama o Irido pra ajudar. Porque, no caso, a Yumi contou pra Katsuki que o Irido é bom de cozinha. Então... na hora que a Katsuki disse isso, o Irido ficou meio nervoso, olhou pra Yumi, e a Yumi meio que desviou o olhar. Mas já era tarde demais, então o Irido foi lá ajudar a Katsuki a cozinhar pra própria Yumi. E na hora que os dois vão lá cozinhar, no caso o Irido e a Katsuki começa a fazer um monte de pergunta estranha lá, que no caso, tipo, você de repente arrumasse uma namorada, você apresentaria pra Yumi, começa a fazer perguntas assim estranhas, ele fala assim, eu sou o tipo de cara que consegue arrumar uma namorada? Aí ela pergunta assim, mas caso você arrumasse? Ela começa a fazer vários tipos de perguntas assim. E o Irido meio sem entender, mas ele foi respondendo basicamente normal. Como eu disse, ele sempre tranquilo. Eu achei até bem estranho a Katsuki fazer esse tipo de pergunta. Ou ela tá interessada no Irido, ou ela tá interessada na Yumi. Porque ela não ia fazer esse tipo de pergunta, o que você faria se arrumasse uma namorada, apresentaria para a Yumi ou não. Parece que ela tá querendo alguma coisa aí. Mas enfim, essas respostas com certeza vão ser respondidas nos próximos EPs. Tenho certeza disso. Não vou ressaltar muito agora, entrar muito em detalhes. Enfim, continuando no episódio, depois de terminar de cozinhar, no caso o Irido e a Katsuki dá comida na boca lá da Yumi. E na hora de ir embora, a Katsuki ela faz outra pergunta, né? Meio estranha. Ela pergunta assim se o Irido e a Yumi são mesmo só irmãos. Ele diz que sim. No caso, só pra ter certeza se tipo, eles não vão fazer nada diferente, tipo se beijar. Então, no caso, coisa que irmãos não fazem. Então, essa me pareceu, na verdade, o verdadeiro sentido da pergunta da Katsuki ali. Não sei se vocês pegaram essa também, no caso, essa mensagem. Enfim, de qualquer forma, depois que a Katsuki vai embora, né, tá escurecendo já, a Irido vai lá pro quarto de novo ver a Yumi começa a falar que, você tava se dando muito bem com ela, né, meio com um pouquinho de ciúmes ali. Aí os dois começam a ter aqueles tipos de conversa triviais. A Yumi pergunta pro Irido se ele vai sair de novo, porque ela não quer que ele saia. Ele diz que não vai sair. E aí ela fala assim, mentiroso, da última vez você saiu. Aí ele fala assim, quando você tá doente você lembra de coisas que aconteceram anos atrás. Aí ele vai lá e, tipo, dá a mão pra ela, porque ela queria dormir segurando a mão dele, é bem fofinho até. E aí ela agradece e depois que segura a mão dele ela dorme. Por incrível que pareça. Logo depois disso mostra um flashback do Irido e da Yumi, de quando eles namoraram
há uns anos atrás. O Irido especificou lá que eles namoraram durante o 7º e 8º ano. E aí mostra que, tipo, ele fala que eles liam livro juntos, conversavam. Aí quando ela ficava doente, ele ia lá na casa dela, segurava a mão dela. Por isso que ela tem esse costume aí. No caso, ela tá doente agora. E ela pediu pro Irido segurar a mão dela, porque no caso ele fazia isso anos atrás, então ela meio que acostumou. Ou no caso, sentiu saudade, enfim. Ele fala que eles não se cansavam um do outro, que era aquele típico romance fofo, que devido a alguns desentendimentos, eles acabaram terminando antes do fim do ensino fundamental. E aí, quando, tipo, o pai do Irido se casou com uma nova mulher, e o Irido foi conhecer essa nova madrasta, no caso, a nova irmã dele, ele viu que era a Yumi. E aí ele disse assim que a Yumi também deve ter pensado quando os dois se encontraram novamente, depois do término. Que no caso, Deus, você é uma comédia. Depois desse flashback, né, dos pensamentos do Irido, né, mostrando o relacionamento dos dois, como era no fundamental, volta pra onde eles estavam no presente, no caso no quarto da Yumi, né, e mostra ela, tipo, pedindo um monte de coisa pro Irido, pedindo pra ele comprar sorvete, pedindo pra ele segurar a mão dela de novo. Ela começa a pedir um monte de coisa e ele vai fazendo, porque no caso ele achou que ela tava bem doente. Mas aí ele pede pra medir a temperatura dela e ela não quer, porque no caso ela já tava sem febre, ela apenas tava abusando dele. Mas no caso não tinha mais como, ele mediu e viu que ela tava sem febre e falou assim: então você tava só doente pra abusar de mim, né? E aí ela fez aquela cara de tipo, é verdade, né? Não tem como ela negar. Mas no caso ele foi bonzinho, disse assim que mesmo assim ela tava mesmo de recuperação. E ela falou assim: até acho estranho de você ser tão bonzinho assim. Ela joga essa provocação e ele rebate e fala assim: eu não quero ouvir isso de quem só consegue dormir segurando a minha mão. Aí ela fala que não tá ouvindo, é muito bom. No caso, deu umas risadinhas assim, vendo essa parte. Ele vai voltar pro quarto dele, pois ela não precisa mais ser cuidada. E aí ela fala assim que no caso não é mais pra ele sair e deixar ela pra trás. Bem fofinha de novo. E ele fala assim que não vai mais fazer isso, pois eles são irmãos. E aí ela olha com aquela cara dela corada, apaixonada. Repito aqui de novo e o episódio se encerra. Espero que vocês tenham gostado. Mais um episódio bom de Mamoru no Tsurego. A gente vê que apesar de todos as desavenças do Irido e da Yumi, o Irido é bem atencioso com ela. Ele lembra bem da personalidade, dos gostos, das dificuldades que a Yumi tem, porque no caso, na hora lá da educação física, ele estava atento lá e segurou ela, evitou que ela caísse no chão. Ele foi lá, cuidou dela quando ela estava doente, então ele é bem atencioso mesmo. Aquilo que a Katsuki disse, que ele presta bastante atenção nela, não era mentira. Por incrível que pareça, ele brinca com a Yumi, mas ele realmente cuida muito bem dela. E tá na cara que os dois se gostam, vamos esperar aí a continuação, o desenrolar dessa história. O Irido fez um amigo de verdade, esse garoto aí eu tenho praticamente certeza que ele vai ser um amigo dele. A Yumi também fez uma amiga de verdade, em comparação ao antigamente, que a gente via que ela tinha dificuldades com a amizade, porque ela só ficava estudando. Ela fez uma amiga aí, a Katsuki, que parece uma garota legal. Então vamos ver as continuações de Mamoru no Tsurego. Então tamo junto, valeu, falou e é nóis!